Há momentos em que a vida parece um caminho incerto. Momentos em que o coração se cansa, mesmo quando tudo continua funcionando. Foi nesse mundo real que Davi declarou: "O Senhor é o meu pastor." Não como poesia distante, mas como experiência vivida com Deus. Antes de ser rei, Davi era pastor. Ele conhecia o silêncio das colinas durante a noite. Conhecia o perigo escondido na escuridão. Sabia o que acontecia quando uma ovelha se afastava do rebanho. Sem o pastor, ela ficava vulnerável. Sem o pastor, ela não encontrava caminho de volta. Por isso, quando Davi declarou: "O Senhor é o meu pastor", ele não estava falando de poesia. Ele estava falando de cuidado real. Da certeza de que a sua vida estava guardada nas mãos de Deus. Quando Davi declarou: "Nada me faltará", ele não estava dizendo que a vida seria fácil. Ele sabia o que era fugir. Sabia o que era sentir medo. Sabia o que era caminhar sem saber como o dia seguinte seria. Mesmo assim, ele confiava. Não porque tudo estava resolvido, mas porque Deus continuava presente. Porque quem caminha com o Senhor não depende apenas do que vê diante de si. Depende de quem o guia em cada passo do caminho. Ovelhas só descansam quando se sentem seguras. Elas não se deitam se existe medo ao redor. Não descansam se percebem ameaça por perto. Quando Davi escreveu: "Deitar-me faz em verdes pastos", ele estava falando de descanso verdadeiro. Um descanso que não nasce das circunstâncias. Nasce da presença de Deus cuidando do caminho. Porque é o pastor quem conduz o rebanho até o lugar onde a alma pode respirar novamente e aprender a confiar outra vez. Existem momentos em que a alma não precisa correr, precisa parar, precisa respirar novamente. Quando Davi escreveu: "Guia-me mansamente a águas tranquilas", ele não estava falando apenas de descanso. Ele estava falando de direção, porque o pastor não apenas protege o caminho, ele conduz cada passo com cuidado. Mesmo quando não entendemos para onde estamos indo, Deus continua guiando a nossa vida para lugares onde o coração pode descansar com segurança. Todos nós temos partes feridas que ninguém vê, cansaços que não aparecem por fora, silêncios que ninguém percebe. Quando Davi escreveu: "Restaura a minha alma", ele estava falando de algo profundo, porque existem momentos em que não é o caminho que precisa mudar, é o coração. E o Deus que guia o rebanho com cuidado também cura aquilo que está quebrado dentro de nós e devolve força para continuar caminhando. Davi não disse: "Se eu passar pelo vale", ele disse: "Ainda que eu ande", porque existem momentos em que o caminho escurece, momentos em que a direção desaparece, momentos em que o medo fala mais alto que a esperança. Mesmo assim, ele continuou caminhando, porque sabia que não estava sozinho. Tu estás comigo. Essa é a promessa central do Salmo. Não ausência de vale, mas a presença de Deus mesmo quando tudo parece escuro. A vara do pastor protegia o rebanho dos ataques. O cajado trazia de volta a ovelha que se afastava do caminho. Com a vara, ele afastava o perigo que se aproximava. Com o cajado, ele conduzia o rebanho com cuidado e direção. Quando Davi escreveu: "A tua vara e o teu cajado me consolam", ele estava falando de um Deus presente, que protege quando existe ameaça e conduz com segurança mesmo quando o caminho parece incerto diante de nós. Mesmo diante dos inimigos, Deus não abandona o seu povo. Ele prepara uma mesa no lugar onde antes havia ameaça. Ele sustenta o coração no meio da tensão. Ele honra aquele que continua confiando, mesmo cercado. Quando Davi escreveu: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos", ele estava falando de um Deus que não apenas livra do perigo, mas permanece presente, sustenta com fidelidade e mostra que a última palavra nunca pertence ao medo. Séculos depois, Jesus olhou para o povo e declarou: "Eu sou o bom pastor." Ele não estava apenas repetindo as palavras de Davi.
Ele estava revelando quem sempre guiou o seu povo desde o princípio. O pastor prometido não apenas conduziria o caminho, ele entregaria a própria vida pelas ovelhas. Na cruz, Cristo entrou no vale no nosso lugar, venceu a morte que nos separava de Deus e abriu novamente o caminho para que nunca mais caminhássemos sozinhos diante do Senhor. Por isso, Davi terminou o salmo com uma certeza profunda: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não era apenas esperança para um tempo distante, era confiança para cada passo do caminho, porque quem aprende a caminhar com o pastor descobre que não está sozinho nas decisões, não está desamparado nas perdas e não está perdido nos dias difíceis. Existe cuidado, existe direção, existe presença fiel. E é essa presença que nos acompanha hoje e nos conduz com segurança até a casa do Senhor. Amém.